a guerra entre Lula e os mercados. E no final do vídeo eu vou te falar como escapar de Maria movediça. Fala galera, meu nome é Lucas Vinícius, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, é o seguinte, agora estou fazendo uma temporada aí aqui em Nova York. E aí, né, para tentar colher opiniões de investidores que estão aqui para saber, né, o que toda essa bagunça na economia vai impactar no nosso Brasil. E hoje, assim, eu tento parar de falar de política, eu tento não comentar sobre política, mas não tem como. O presidente eleito faz um discurso, os mercados desabam, o dólar explode, então não tem como a gente fugir desse assunto. Boa sorte, companheiros. É o que disse o Henrique Meirelles. Não, na verdade ele não falou boa sorte, companheiros. Ele só falou, tipo, boa sorte. Mas, bom, o que o mercado esperava do Lula, né? Porque teve toda aquela reação pós-eleição. Porque não, bem melhor que o Bolsonaro e tal. E agora vai tirar os militares do poder. Vai ter aí, o Brasil vai voltar a ter uma imagem boa no exterior. Então, na realidade, os investidores, o mercado achavam que o Lula iria assumir. E assim, só seria o Lula lá, de esquerda. Ele não ia fazer nada do que ele fez aí no tempo que ele ficou na presidência da República. Ele não ia colocar um monte de gente do PT nos ministérios. E quando o pessoal começou a ver lá que não, realmente ele pode colocar os pés pelas mãos, ele pode gastar um monte sem se preocupar com a responsabilidade fiscal, aí que o bagulho desandou. Mas será que realmente a situação no Brasil pode ficar ruim? Primeiro que, tendo toda esse conflito entre o Lula e os mercados e a população já saber que a responsabilidade fiscal é imensamente importante para o futuro do país, já faz com que seja mais difícil o Lula conseguir apoio. E é isso que ele está vendo ali nas PECs e conversando com os congressistas, né, durante a transição, que vai ser difícil ele conseguir fazer coisas que abalem aí a austeridade fiscal, a responsabilidade fiscal do país. Dito isso, os congressistas, em maior parte, não são aquela flor que se cheire. É claro, temos exceções, mas a maioria vai pelo que o vento andar. Então, como eu sempre digo aqui, é responsabilidade nossa de cobrar os deputados e senadores para que não aprovem coisas que estourem o teto de gastos ou que vão contra a responsabilidade fiscal do país. E por que a responsabilidade fiscal importa, Lucas? Simplesmente porque é a âncora que vai mostrar que vai fazer com que a inflação não exploda, que a gente tenha queda no crescimento. Todo o cenário que fez com que o Lula seja quem ele é hoje e fez com que a gente tenha tantos gastos sem ter alguns problemas, pelo menos durante certo momento, foi que a gente teve lá o boom das commodities. E aí, como hoje, e da mesma maneira para o Chaves, quando o Chaves entrou, ele foi extremamente popular em grande parte por causa que o preço do barril do petróleo também estava muito grande. Mas a partir do momento que a gente tem um revés no caso o preço do petróleo na Venezuela, no preço das commodities no Brasil, a gente vê que o negócio, que a conta não é tão simples e que uma hora chega. A menos que tenha um boom das commodities aí nos próximos anos, que vai ser os anos que o PT vai... Cara, dói isso. Que o PT vai conduzir a nossa nação, vai ser extremamente difícil o governo sair gastando à toa, porque simplesmente não vai ter dinheiro para ficar... Ele pode imprimir dinheiro, mas enfim, isso é uma coisa muito... difícil de acontecer, dele só sair imprimindo e os congressistas deixarem. Mas a figura do Lula tem sim um ponto positivo para o país, que é ter toda
Você pode falar o que quiser do Lula, mas o cara tem aquela malemolência, o cara tem aquele carisma e tal. E não fosse por isso, mesmo ele tendo sido preso e tal, muitas pessoas não achariam que ele é inocente, enfim. Ele tem esse carisma e ele consegue atrair, e ele sabe que os países desenvolvidos e as empresas, elas querem ter uma imagem de amiguinhos da natureza. Então, o Lula embarcando essa imagem, ele consegue meio que trazer mais investidores, ele consegue fazer com que o dólar caia, mas, e aí esse é um ponto positivo, né, que a imagem do Lula é muito melhor no exterior do que o Bolsonaro, né? Olha onde está a régua ali, né, para a imagem do Brasil ser melhor com o Lula do que o Bolsonaro, é porque a régua não está muito alta. Enfim, sobre o cenário macroeconômico, por enquanto é isso, né? O Lula, creio eu, não vai conseguir chutar a responsabilidade fiscal da maneira que o mercado está meio que antecipando. A gente tem o Geraldo Alckmin ali atrás que aparentemente vai dar uma certa segurada nos âmbitos do Lula. E aí a gente ainda tem o Congresso, que provavelmente também não vai deixar o Lula chutar o balde, porque a Dilma foi empichada, eu nem sei se existe essa palavra, impeachmentada, por falta de responsabilidade fiscal. Então, o Lula também não vai querer meter com os pés pelas mãos, e o Congresso, o Congresso só quer um motivo pro Lula pisar fora da linha ali para cortar a cabeça e falar, não, agora acabou, impeachment, tchau. Então vai ser difícil ele também ter essa irresponsabilidade fiscal toda. E a areia movediça, Lucas? Bom, na realidade, a areia movediça, ela é nada mais do que areia com água. Então, se você for para uma região que você saiba que tem areia movediça, sempre fique com um pedaço de tronco por perto. Por quê? Porque se você acabar caindo em algum lugar que haja areia movediça, primeiro você tem que boiar, e aí o tronco irá te estabilizar acima do nível ali da areia movediça. Então, aparentemente é muito mais fácil você boiar na areia movediça do que você boiar na água normal. Então é só deitar lá e tentar remar por algum dos lados para voltar às margens, sempre estando aí boiando com o corpo para cima, né? Virado de barriga para o famoso virado com a barriga para cima. Espero que eu tenha te ajudado neste vídeo com o cenário macroeconômico, com esse conhecimento sobre areia movediça. Não se esquece de deixar o like para ajudar aí com o algoritmo do YouTube, e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!